Olá, amados, que a graça e a paz do Senhor seja com todos. A Ele é o Senhor, somente a Ele toda a honra, toda a glória e todo louvor, porque somente Ele, o Senhor, é digno de receber louvor. A respeito de dependentes químicos, químicos, que são vários, e se eles podem ou não ser salvos, ou se Cristo vai ou não livrá-los do vício das drogas. Isso é algo muito relevante, mas uma coisa é importante, a salvação. E quem é que pode ser salvo? É isso que nós vamos analisar nesse vídeo. Antes eu peço que você se inscreva, dê um likezinho, compartilhe, para ver se o vídeo chega a mais pessoas. Existe muita preocupação em quem é dependente químico, eu conheço diversos deles, de se libertar ou de serem libertos do vício das drogas. Eu vou falar de drogas aqui, mas tem outras coisas, que as pessoas têm vício, como as drogas lícitas, que é a bebida, o cigarro, também a pornografia, também a masturbação e coisas desse tipo, que são tudo coisas que viciam pessoas. Mas eu vou falar das drogas, que é o mais pesado, inclusive do crack, que é uma droga bem pesada e da qual eu não conheço pessoalmente uma pessoa que era usuária de crack e se libertou. Muitas pessoas dizem que se libertaram, eu não estou dizendo que é mentira, mas eu não conheço. Conheço de cocaína, conheço do álcool, de maconha, esse tipo de drogas assim. Eu conheço pessoas que realmente hoje não usam, e aparentemente estão libertas desse vício. Então, como é que um dependente químico pode ser liberto? A libertação, ela não é tão fácil, mas também não é tão difícil. Veja só, o vício, na verdade, ele é algo que vai preencher o desejo que o ser humano tem. É ele que vai preencher, ou seja, ele vai ser mais do que 50%, vamos botar assim, de todos os outros desejos. Por isso ele vai buscar mais aquilo, o corpo dele, automaticamente já vai buscar aquilo, como é as drogas. Todos os dependentes químicos de droga que eu conheço, eles querem deixar a droga, mas não conseguem mais. Todos eles querem deixar a droga, mas não conseguem mais. Não conseguem mais. Ou então uma luta. Eu acredito que é um sofrimento muito grande, mas eles não conseguem deixar a droga. E eles acreditam que pode, sim, deixar a droga através de uma oração, de uma campanha ou coisa desse tipo. Pode, sim. Todas as coisas são possíveis para Deus. Para essas pessoas é impossível, mas para Deus tudo é possível. Mas como é que tem que ser feito? Primeiro, que as drogas, ela é uma consequência do pecado. Porque a pessoa, quando usa a droga, ela automaticamente destrói o corpo. E o corpo é o templo do Espírito Santo. Ou então a consequência é que agora ela se torna escrava, das drogas da qual ele usou, pensando em algumas outras coisas, e hoje usa porque é obrigado, porque não consegue deixar as drogas. Ou então, como consequência de um pecado, a pessoa precisa primeiro ser liberta do pecado. E será então liberta do pecado. Sendo liberta do pecado, ela será livre das drogas? Automaticamente não. Por quê? Porque a libertação do pecado, ela implica em uma coisa que é principal. Muitas pessoas acham que arrependimento é algo que não é tão necessário. É extremamente necessário, é tudo. O arrependimento é tudo. Quando nós nos arrependemos da nossa vida de pecado, nós sim estamos tomando uma decisão de andarmos com Cristo. E isso é tudo. Andar com Deus é tudo. Enoque foi o primeiro que andou com Deus e Deus o levou. Então, quando nós andamos com Deus, Deus automaticamente nos tira desse mundo. Mas permanecemos nele, nos tira o quê? Tira o nosso desejo por esse mundo e torna o nosso desejo ser um desejo de Deus. Ou então, o arrependimento
ele vai levar a pessoa à conversão e a deixar o pecado. Então é necessário se arrepender. E o arrependimento, ele não é só de boca, pessoal, eu estou arrependido, não. Porque pode enganar até a si próprio, pode enganar o pastor, a pessoa, engana até a si próprio, mas a Deus não engana. Deus sabe que realmente se arrepende. Porque muitas pessoas pedem oração, pedem campanha, de seja lá o que for, a gente o tempo todo, porque ela quer se livrar das drogas, mas ela quer continuar no mundo de pecado. Ela quer ter a sua vida, né, tomando sua bebidinha, indo para sua baladinha, tendo suas relações sexuais ilícitas aí o tempo todo, mas não quer uma vida com Deus. Então, isso certamente que ninguém será liberto de um pecado para continuar em outros. Ou então a pessoa primeiro ela tem que deixar o pecado e viver para Cristo, isso de coração. E a partir daí, já está liberto? Provavelmente não. O que vai acontecer? Porque, como eu disse, o pecado ele é algo, né, que ocupa a maior parte do desejo, né, do ser humano, da alma. Ou então, precisa se fazer uma troca. O que é soberano no desejo da alma tem que ser trocado. Ou então, se a pessoa ela tem a necessidade e o desejo, o prazer maior nas drogas, ela vai ter que substituir. E a melhor coisa para substituir é Cristo. Quando a pessoa passa agora a ter um desejo maior por Cristo e pela sua palavra, aí sim ela será automaticamente liberta. E ela vai deixar de usar drogas? Provavelmente não. Mas o que tu quer dizer afinal? Eu quero dizer da alma. A pessoa pode sim deixar as drogas simplesmente com uma oração, ou porque ela mesmo quis, ou porque a igreja trouxe alegria a ela, ela vai deixar as drogas, tudo pode acontecer. Mas o que eu digo, que é provável e o que é certo, é a libertação da alma. A alma, então, será liberta. Mas e as drogas? Esse sofrimento, provavelmente, se for crack, provavelmente, dificilmente tu vai deixar. Mas isso não quer dizer que você não é salvo. Porque você pode ser salvo mesmo usando droga, desde que você não tenha mais prazer de usar a droga. Porque você vai usar porque o seu desejo é mais forte que você. E você não vai conseguir deixar. O desejo da carne é mais forte do que você. Mas o desejo da tua alma, se estiver em Cristo, você é salvo. E você deverá sofrer as consequências do teu pecado, de repente, por resto da tua vida. Mas se quiser salvar a tua alma, você deve desejar a Cristo na sua alma e o seu corpo vai desejar a droga. É o que está lá em Romanos capítulo 7. Que Paulo diz, o que eu quero fazer, eu não faço, e o que eu não quero, isso sim eu faço. Ele vai falar, miserável homem que eu sou, ou seja, está preso por causa de pecado. E de repente essa é a consequência da maioria das pessoas que estão nas drogas. Por quê? Porque deixar o pecado será uma obra, né? Será uma obra vitoriosa daquele que busca, né, alcançar. Então, Deus me livrou das drogas, é uma obra que a pessoa realmente alcançou. Mas Cristo diz, estejais alegres e felizes, não pelas coisas que você alcança aqui nesse mundo, mas pelas coisas que você alcança no céu. Quando os discípulos saíram, fizeram vários milagres e tudo mais, Jesus disse, estejais alegres antes, porque o vosso nome está escrito no livro dos céus, está escrito no livro da vida. Então, quando você se arrepende e se entrega a Cristo, automaticamente o seu nome está escrito no livro da vida. Ou então você agora está liberto da lei do pecado e da morte. E agora existe um lugar para você nas regiões celestiais, está lá escrito em João capítulo 1, da qual Jesus foi preparar-vos lugar. Então, você pode ser liberto das drogas e deixar de usar droga a qualquer momento, se você pode. Isso vai depender de você, da sua força, de tudo mais. Mas eu garanto para você que ser liberto do inferno e do pecado e da lei do pecado, você pode ser sim, se você quiser e desejar Cristo no seu coração, mesmo que você não consiga deixar de usar a droga. Mas isso não serve para pecados sexuais. Isso também não serve para pecados de idolatria. Só serve para pecados que escravizam o homem na carne. Pecados sexuais, pecados
apesar que pecado sexual é na carne, mas ele peca contra Deus, diretamente contra Deus. E esse tipo de pecado é complicado de deixar e de ser salvo. Então, a pessoa que ela é muito idólatra dificilmente será salva. A pessoa que é viciada em sexo e não consegue deixar de trair e tudo mais também dificilmente será salvo. Mas Cristo pode se libertar. E é uma libertação muito mais fácil do que a das drogas. Ou então você que usa droga e não consegue se libertar. Mas se você entregou realmente a sua vida a Cristo, você está salvo. E deixar de usar droga, isso vai depender de você. Isso vai depender de aonde você vai colocar o seu coração. Se o coração estiver em Cristo Jesus, certamente você deixará de usar droga. Mas, do contrário, que eu sei que é muito difícil, dificilmente você deixará de usar drogas. Mas a sua alma será salva. Se você confessar a Cristo como seu Salvador, reconhecer que Ele é o Filho de Deus e que Deus o ressuscitou dentre os mortos. Então, todos que fizerem isso serão salvos. Para a glória de Deus Pai, isso é uma graça de Deus dada a todos nós. E lembre-se que servir a Deus não é difícil. O que é difícil é deixar o pecado. Até a próxima, querendo Deus, um forte abraço e que Deus nos abençoe sempre.